tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar reencarnação segundo o Espiritismo. Reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao polissistema material. Esse processo tem o objetivo de favorecer a vivência de conhecimentos, auxiliar o espírito que vai reencarnar a evoluir. O reencarne obedece a um princípio de identidade, de frequências, ou seja, o espírito reencarna em um determinado continente, em um determinado país, em uma determinada região desse país, em uma determinada localidade dessa região, com determinadas características culturais, como idiomas, usos, costumes, valores, tradições, histórias, etc., bem como em uma determinada família, de acordo com a sintonia que a frequência do seu pensamento consiga estabelecer em relação a cada um desses elementos. O espírito realiza a reencarnação, conscientemente, inclusive traçando seu próprio plano geral para a existência material que está se iniciando. O espírito reencarnante, de acordo com as suas limitações, será mais ou menos auxiliado por espíritos com mais conhecimento e com os quais tem afinidade. No entanto, se não estiver suficientemente equilibrado ou consciente, será orientado no planejamento de sua passagem pelo polissistema material. Todavia, o reencarnado espírito inicia o processo de existência corporal no polissistema material. É um processo aberto, pois a trajetória pessoal do encarnado segue o exercício do seu livre-arbítrio. Portanto, não há do que se falar em destino, em caminhos previamente traçados. O espírito encarnado, fundamentando-se em seu existente, a bagagem de conhecimentos e experiências adquiridos ao longo de toda a sua história, seja encarnado, seja desencarnado, passa a exercitar sua capacidade a constatar e desenvolver suas potencialidades, enfim, para construir seu momento e seu futuro. Vai enfrentando contradições, dificuldades, obstáculos, facilidades, administrando encontros e desencontros, permanecendo no seu plano geral ou desviando em função de algumas variáveis do processo, mas sempre de acordo com a sua vontade. No exercício do livre-arbítrio, o espírito encarnado vai construindo seu equilíbrio e desequilíbrio, de acordo com a maneira pela qual enfrenta a situação da vida. Vai, por assim dizer, determinando-se segundo a natureza de seus pensamentos e atos. Por menos que faça, ou por mais que se desequilibre, o espírito sempre alcança progressos em um ou outro aspecto do seu ser. A evolução não está necessariamente vinculada ao tempo de vida material, mas à intensidade com que ela é vivida. A quantidade de experiências e o aproveitamento que é feito delas é fundamental para o crescimento do espírito, não importando se as experiências estão sendo vivenciadas no polissistema material ou espiritual. É importante dizer que entre uma reencarnação e outra, o espírito continua sempre trabalhando, aprendendo, evoluindo, de modo que ele não reencarna no mesmo estágio que desencarnou. A doutrina espírita trabalha com a hipótese de que o processo reencarnatório envolve os conceitos de missão, provação, expiação e karma.
Vale ressaltar que, no entendimento atual da doutrina, os processos reencarnatórios apresentam facetas desses 4 conceitos, mas que algumas reencarnações podem apresentar o predomínio de alguma dessas. Essas são consequências de uma interferência ou controle externo ao espírito reencarnante, descartando, portanto, qualquer ideia de castigo, punição ou recompensa. Eles são decorrentes da lei de causa e efeito e das condições de equilíbrio e harmonia do espírito. Então, nono ano, a nossa aula hoje foi sobre reencarnação segundo o Espiritismo. Espero que todos estejam bem. Um até logo e um abraço. Boas provas aí para vocês.